A nossa trajetória é importante porque foi nela que nós aprendemos, erramos, passamos por tudo que tinha que passar para poder chegar onde nós estamos hoje. O Felipe é mais velho que eu, então ele começou a jornada mais cedo. Conta aí pra galera como é que começou essa... Mentira, loucura. gente, ele é mais velho. Não era? Pode ver a cara. Eu só pareço, mas ele é... Tá vendo? Ele confirma isso. Mas é verdade, eu sou de 87 e ele é de 2001. Tá doido? 99. 99, eu sou de 87. Na minha infância eu já comecei a fazer coisas que crianças da minha idade não faziam. Até esses dias eu lembrei que com 2 anos de idade eu estava pedalando, minha mãe falou mentira. Eu pegava da bicicletinha lá sem nada e saí, quebrei até o braço. Eu já era meio doido, sou doido até hoje, né? Mas sou pior do que vocês imaginam. E cara, comecei em 2004, eu acredito, com a minha primeira bicicletaria na garagem da minha avó. Meus primos tinham bicicletaria, aí eu comecei a remendar um pneuzinho, fazer ali e tal. E aí o negócio foi ficando mais sério e ajudando amigos a construir pista de bicicross, pegar terra na frente da bicicletaria. E em 2005 eu acabei indo trabalhar na bicicletaria também. Foi forçado ou você que foi lá? Não, eu conheci o Arthur, ele andava também de bicicross e a gente começou a ficar amigo, né? Ele era um pouco mais velho e eu fui trabalhar na bicicletaria dele. E eu gostava muito de bicicleta, tudo que 2 rodas, 4 rodas eu sou apaixonado. Então, gostei e fui. Em 2006 eu acabei recebendo uma proposta de trabalhar numa funilaria, né? De pintura e motores, e foi aonde eu acredito que ali eu tomei um choque. Porque todo mundo me zoava demais e até mesmo pode ser que você é um desses caras que estavam aí atrás. Com quantos anos, cara? 17, é isso, né? Foi aí que você viu, nossa, velho. Não, mas a hora que eu comecei nessa bicicletaria, o mais engraçado foi que eu entrei naquele lugar e eu vi que eu não era daquele lugar. Eu só estava ali. Então quando eu entrei, todo mundo fez aquele olhar assim, tipo, esse cara vai ser zoado. E foi mesmo. Tiravam parafuso das portas que eu montava, pegavam minhas ferramentas, sumia com as minhas coisas. A porta novinha, estava lá montada no lugar, aparecia um risco. Quem tinha que tomar a culpa? O novatinho. Mas, mano, eu era zoado lá. Mas isso foi bom, sabe por quê? Porque me tirou da minha zona de conforto. Eu falei, eu não aceito isso. E provavelmente todo mundo tá lá até hoje. E esses dias até mesmo eu passei nessa cidade, que era Sumaré, foi onde eu fui morar. Que eu nasci em São Paulo, depois com 12 anos de idade eu fui morar em Sumaré, interior de São Paulo. E nessa época, em 2006, esses caras só me despertaram para o que tinha dentro de mim, que era empreender, ir para cima. E eu resolvi sair dali e pagar o preço. E fui vender consórcio, sem salário fixo, sem nada. Fui vender sem estabilidade que você tinha. Nenhuma. Fui pra cima, entrei na concessionária de veículos, comecei a vender consórcio. Nas primeiras semanas já vendi acho que uns 6 consórcios, já comecei a fazer tudo aquilo, mas sempre eu estava correndo atrás do dinheiro. Desde o meu primeiro emprego eu estava atrás de dinheiro, condição. Por quê? Porque eu queria provar para os outros que eu era capaz de adquirir isso. Também eu não sabia que não precisava disso, eu tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz. Mas infelizmente nessa época eu não tinha esse conhecimento, então eu fui indo e acabou em 2007 eu fui promovido a gerente de acessórios. Cara, tem até que falar o nome desse cara. Esse cara também, ele me tirou da zona de conforto. Rodrigo Afonso, foi meu primeiro gerente. E ele me deu essa oportunidade e falou, cara, eu confio no seu trabalho, e a gente começou a arrumar carro. Então a gente fazia os acessórios dos carros, Prisma, Celta, a gente começou a equipar os carros com uma roda 14 que vinha original. E aí vendia, mas... Vendia pronto, do jeito que a gente tinha montado. E ele me ensinou isso, a criar valor nas coisas. Olha que doido, acabou de vir na minha cabeça. E aí nós começamos, e quando foi 2008 ele falou, cara, eu preciso de você em vendas. E aí ele me colocou para atender um pessoal de um consórcio, que era o mesmo que eu vendia, para atender os contemplados. E aí eu e meu tio, nós éramos campeões de venda, a gente vendia muitos carros no mês, tipo 40 carros cada um, né, pro nome de concessionário, então isso foi aumentando para concessionário. Só que em 2009 veio uma quebra financeira muito grande, né, foi a crise, o
governo e tudo, aí acabou o financiamento, era muito difícil as pessoas. E aí foram cortando pessoas fortes na empresa e eu saí. Outra tomada de decisão, o que eu vou fazer agora? Aí o Felipe pensa e vou montar alguma coisa. Montei 2 lava-rápidos. Um eu montei do zero e o outro eu comprei pronto. E nessa de comprar, aprendi muita coisa, mas eu comecei a fazer muitos negócios em Sumaré. Interior, aí você faz um negocinho com check-in para 20 dias, check-in para 6 meses. Sua rede de relacionamentos começou a crescer. Começou a crescer. Só que eu fui entrando também numa rede onde ela era falha. Então, quando um falha, já joga lá coloca pro outro, assim vai. Então foi um pouco complicado essa época. E aí foi onde eu aprendi, por isso que eu falo que foi bom. Em 2010 eu já tinha a ideia de vender o Lava Rápido também. Já tava, nossa, muitas saídas e até 2008 tinha namoro que não deu certo, fiz muita menina sofrer. Nesse tempo mesmo era porque eu estava procurando as minhas vontades, né, os meus sonhos. E em 2010 indo morar em Santa Rita do Sapucaí, na casa dos meus tios, fiquei 6 meses trabalhando com meu tio, com meus primos, aprendi muito lá também. E aí chegou a hora que eu voltei também, né? Porque eu tinha quebrado os 2 lava-rápidos, fiquei devendo mais umas coisas, mas mesmo assim eu volto para Sumaré com esses 2 lava-rápidos quebrados, tento me reerguer, consigo me reerguer. Isso em 2010? Em 2011, 10 para 11, né? De 10 para 11 eu tava na rua olhando o carro para poder comprar pipa no dia seguinte. Ou seja, eu não precisava, não era para comer. Mas eu já enxergava que eu não precisava de ninguém para poder ter o que eu queria. Mas seus pais te obrigavam? Não, eles nem sabiam, velho. Acho que Você ele vai ficar sabendo agora, velho. Sério? Você queria? Eu queria, eu falei, não, calma aí. Na minha rua tinha uma igreja e o pessoal guardava o carro lá. Eu falei, cara, aqui chegam 50 carros por dia. Se eu falar pra olhar na porta de casa, empinando pipa, eu ainda consigo monetizar pro dia seguinte. Nossa, aí começou. Aí fui, cara, fiquei um bom tempo assim. E meus pais não sabiam. A gente não passava. Mas você ficou 2011 inteiro fazendo isso? Eu não sabia disso também. De 10 para 11. É nas férias, né? Ah, tá, entendi. É na época de pipa e tal. Aí virou 2011. Eu ainda não tinha começado a empreender, pode continuar. 2011 foi um ano que eu comecei a achar que eu estava pronto, porque meus tios eram de uma igreja batista e eu tinha ficado um tempo lá e tudo tinha se clarificado de uma maneira diferente. E voltei mais doido ainda. E aí, cara, eu pego e falo pra minha mãe que não, vai ser diferente e tal. Ela, não, tudo bem, filho, a gente acredita em você e tal, mas eu era fora da casinha, não tinha como. E ela pegou e falou pra mim, só cuidado com quem você anda. E ela sempre me avisou isso, né? Tem muito mais coisas, né? Se for detalhar, cuidado e tal, né? Mãe sempre avisa. E também com um pouco de medo e receio do que pode acontecer com o filho. Peguei e comecei a fazer negócios com o pessoal de uma cidade vizinha, de comprar carro, pegar no prazo, vender, papá. Foi indo muito bem, só que infelizmente vai subindo pra cabeça, você pega um carro, você gasta onde não tem que gastar, você não paga quem você tem que pagar, você começa a usar onde não tem que usar. E eu não tinha, né, essa experiência, mas eu aprendi com os meus erros. Aí, de novo, eu sofri um acidente de moto. Até aí, eu já estava fazendo um negócio de carro. Eu sofri um acidente de moto, pra mim foi uma marca onde eu quase morri. Tem as marcas à mão aqui, eu caía 280, 240 por hora. Estava na pista acelerando moto, estava com muitos amigos. E nessa hora eu estava indo nesse dia com uma moto emprestada, porque eu tinha deixado um dos meus carros com um amigo de Nova Odessa e a moto era dele, ele tinha acabado de comprar a moto e eu peguei essa moto para andar no domingo. Nessa queda eu vi assim, todo mundo chegando perto e falando assim, nossa, ele morreu, porque o jeito que ele caiu, eu tava só sentado no chão depois que eu atravessei e eu vim, e tava com muita dor. Mas todo mundo ali, né, até eu lembro que um amigo veio com uma tampa assim de um porta-malas de um Celta, tava muito sol, era meio-dia, me tampou assim. E falou, cara, só não se mexe, o SAMU tá chegando. E aí eu peguei, que doido, ele parado, né, mas eu lembro da cena, eu olhando pra trás, o cara que eu colidi, que foi uma moto também, porque uma moça saiu na faixa da esquerda e a gente fechou a gente, eu bati atrás. Mas foi imprudência de vocês, tava acelerando. Tava acelerando. E o
cara veio parar com a perna esquerda aqui quase nas costas. E aqui, nossa, olhando essa imagem, fazendo assim, ele no meio da pista, sabe? Graças a Deus ninguém morreu, mas foi bastante dor. Isso foi de 11 para 12? É, de 11 para 12, eu lembrei, foi isso mesmo, porque na virada do ano, no dia 19 do próximo ano, de 12, meu sobrinho Michael nasceu. E no mesmo dia, cara, um ano depois. E aí ficou bem marcado. Eu só sei que nessas aí eu já tava nesse negócio de carro, quebrei de novo, fiquei devendo os caras, a moto, embolou tudo de novo, velho. Fiquei devendo banco. No que você errou 2 vezes? Foram as pessoas que estavam com você? Cara, era... Hoje você consegue ver? Não, é porque na época não tinha, mas o que fazia eu errar, eu acredito que era entender que o dinheiro, velho, ele não é mais importante que pessoas, o dinheiro é consequência, então eu dava muito valor em dinheiro. E aí não importava o que você fizesse, sempre ia dar errado. Sempre o dinheiro sumia, o dinheiro corria, então era toda vez, cara. Tinha dinheiro na mão ali pra fazer, mas eu não amava pessoas e nem o processo. Então eu amava o dinheiro. E aí a minha jornada começa em 2012. Eu tinha 13 anos e eu sempre estudei numa escola, eu até brinco com ele. Na escola eu era o mais pobre e no meu bairro eu era o mais rico. Então foi muito doido ter que viver os dois lados da moeda, né? Isso me deixou mais forte, isso foi bom. Vendo hoje, né? Na escola eu via a galera usando roupa de marca e tal, eu falei, puta velho, eu não posso ter, cara. Então beleza, aí num belo dia eu fui pra empresa da minha mãe e falei, nossa cara, o patrão dela tem um carro e tal. Nossa, ele é o cara que mais tem acesso, esse cara tem coisas que eu queria ter. E aí eu fui, cheguei nele e falei, cara, onde você compra essas coisas? E aí ele falou assim, no site eBay. Eu falei, nossa, que doido, legal, beleza. Nesse dia eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei correndo em casa, abri o computador, consegui entrar, entrei no site e tal, eu tinha 50 reais quando eu comecei. E vi lá 2 bonés que os meus amigos tinham acabado de comprar naquela semana, tinham pago acho que 200 reais, era muito caro na época, né, pra mim. Eu achava caro porque eu não sabia o valor das coisas, colocava valor em coisas, né. E aí eu comprei, cara, 2 bonés com esses 50 reais. Me esqueci. E aí passa 30 dias, do nada minha mãe chega em casa, filho, chegou pra você. Falei, nossa, velho, que top, né? Amanhã eu vou pra escola com o boné novo e tal, vai ser top. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu. Que no mesmo momento que eu pensei isso, alguma coisa dentro de mim falou, cara, mas e se você vender pra eles por 200 cada, você poderia comprar 8 bonés. E aí você teria mais que 2. Dito e feito, mano, eu liguei acho que foi pro Gabriel e pro Felipe, mano. Eu não, tá? Era outro Felipe. Liguei, mano, e vendi o boné no mesmo dia. Catei o dinheiro no dia seguinte na escola e tal. E aí fui e comprei 8. Só que nisso, o boné que os meninos tinham comprado de mim era exclusivo, mano. Então todo mundo perguntava, onde você comprou? Com o Wesley. Puta, mano, aí começou. Aí que deu início a Imports, alguma coisa assim. Não lembro, no Outlet. E aí, cara, comecei 8, depois comprei 16, depois 32. Quando eu vi, o meu quarto estava lotado, tinha muito boné. E aí tudo importando, né? Tinha um prazo, eu comecei a aprender, comecei a ensinar a galera também. E comecei a criar uma rede muito grande na minha cidade, que era Guarulhos. Não é tão grande quanto São Paulo Centro, então era muito fácil esse marketing de boca a boca. E aí passou, mano, em 2013 eu continuei e em 2014 eu comecei a treinar, aí eu comecei a olhar outros produtos. Que é aquela época que você falou, né? Que você comecei a treinar e tal, e eu aí eu comecei a importar suplemento, mano. Então, não sei se você lembra, aquele spot daquele whey preto e vermelho, Optimum Nutrition, puta velho, aqui era tipo 300 reais, eu comprava no eBay por 100. E aí comecei, velho, a vender na academia e eu chegava? Chegava. Perfeito. Perfeito, mano. É que a gente, tá vendo, essas perguntas é o que, até na época, né, era o como, né, como é que importa? A internet, não sei se vocês lembram, meu pai instalou uma antena em cima da casa pra roubar o Wi-Fi a quilômetros, mano. Tipo,
Não era tipo, pô, eu cheguei em casa e tal, não, meu pai nem sabia o que era, nem nada, eu que tive que ir. E eles me chamaram de louco, que isso, você vai perder e tal. E eu sempre, não, vai dar certo. Chegou o primeiro, chegou o segundo. E quando eu vi, eu tava com o meu quarto lotado de boné, mano. Era muito doido. Isso tudo vendendo no Facebook. Aí eu comecei a criar loja, criar anúncio. Na época eu tava começando, depois eu comecei com outros produtos. Nessa época, a transição de 2 para 3, aí foi onde eu montei, né, a loja. Eu tive até loja de som, um pouco nesse tempo de quebra de moto, de carro, nós fazíamos um negocinho. Aí também a loja de som não deu certo, eu tive que sair da sociedade, a loja caída muito grande, aí acabou ficando só com um dos sócios, nós éramos em 3. E eu entrei por causa de rastreadora, não tinha parte da sociedade do som, eu só entrei como agregado. Mas aí nessa hora foi onde eu comecei com o carro e aonde essa quebra, eu acho que foi a maior de todas, quando eu acabei adquirindo uma sociedade e essa loja me colocou num buraco, acho que maior de todos os anos, assim, que eu passei, foi onde eu fiquei devendo muita grana, né, tipo, pra época, um menino de 24, 25 anos, devendo quase 600 mil reais. Hoje passava de $1 milhão, né? Eu acho que se fosse hoje. E aí acabou, né, meu sócio, a gente tinha aquela coisa, tinha uma outra empresa, trocava em duplicata, então foi prejudicando muitos clientes, né? Ficamos devendo outras lojas, mas fomos pagando. Do jeito que foi indo, vendi tudo que eu tinha de carro e ele também, aí um entregou uma coisa para outra e que foi resolvendo. Mas, de qualquer forma, de novo atropelei o processo e pessoas. E aí foi onde eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí mesmo atropelando processo e pessoas, minha alma sabia o que eu tinha que fazer, eu nem sabia que ela já sabia disso, que ela já era ligada a isso. Foi onde aparece um primo lá em Campinas, desce no aeroporto, vai lá pra minha casa e fala, cara, deixa eu te falar, eu fiquei sabendo de você, eu quero ver se você não vai pra São Paulo trabalhar comigo. Marcos, ele pega e fala, cara, eu acredito em você, eu quero que você vá lá, eu tenho um escritório, tem tudo pronto, vamos comigo. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? Mas eu vou. Eu tinha, na época, um Uninho, que era da minha mãe, ela falou, pode ir pra São Paulo, depois de andar de Você tava usando T6, né? M5, tinha amigos que falavam que eram amigos, mas infelizmente pessoas mais próximas elas querem ver você bem, mas nunca melhor do que ela. Mas não foi culpa deles, foi a minha pessoa. Eu devia ter pensado, né, com as pessoas que eu ando, com quem eu convivo, o que eu quero, quais são os meus sonhos, minhas metas. Eu não sabia o que era isso. Foi aonde eu vim para São Paulo, comecei do zero, recebendo mais algumas coisas, pagando outras pessoas e fui resolvendo as coisas. Nessa época foi onde fui escalando, mas nessa sociedade que eu fiz com meu primo de vir para São Paulo, assumir e vir buscar as coisas, eu ainda tinha muitas dificuldades. Mas foi aonde em 2014, em São Paulo, tudo beleza. Aí infelizmente essa empresa que nós prestávamos serviço quebrou. E aí tá indo tudo muito bem e eu lembro que o Marcos me chamou quando tava tudo bem. Quando estava tudo mal, eu teria que honrar a vida dele. Eu nem sabia tantas coisas assim, de honra, de pessoas, e eu falei, não, cara, tá tranquilo. Ele estava morando em Belo Horizonte e ele foi seguir a caminhada, né, que ele tinha que fazer a parte dele. E a gente ficou nessa transição, 14 para 15, tentando mudar alguns associados, que era proteção veicular, e nós mesmos também tentando manter a vida, né. Aí eu fui fazendo, até eu comprei um outro carrinho em São Paulo, vendi, e fui tentando Isso em 2015 já. 14 para 15. Aí 15 eu fiz a sociedade com o Genésio, que eu vou contar também na oficina. Em 2015, eu não sei se chama isso de quebra minha, mas foi acho que geral. Parou, mano, de chegar as coisas no Brasil. Então, tudo que eu comprava e chegava em 20, 30 dias, chegava e não tinha tributo, né? Comprava como pessoa física, depois disso, cara, começou a tributar e às vezes nem chegar. Então o meu negócio dependia disso, não era uma coisa consolidada, né? Eu precisava que tudo desse certo para poder chegar. E aí aumentou o dólar na época e junto com isso parou de chegar as coisas, cara. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer o que eu gosto. Na época eu treinava, cara, já tava vendendo suplemento, então aí eu acabei entrando para esse mundo, acabei vivendo essa vida fitness aí. E aí eu recebi uma proposta, um amigo meu trabalhava numa academia e eu falei, cara, eu vou lá, vamos ver o que acontece. Fui
Comecei a trabalhar, a princípio não era para ser para a parte de vendas, só que alguma coisa já pulsava dentro de mim, essa parada de vender, contato com a pessoa e tal. E aí eu pedi uma chance para minha gerente, a Ju. Cara, eu lembro que... Gerente da academia, Ju. E aí comecei e tal, tinha uma trava para falar com as pessoas, e aí eu comecei a quebrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu vi, cara, tava batendo as metas que ninguém na academia tinha batido. E aí um belo dia eu comprei um tênis com um rapaz. E aí quando ele foi me entregar o tênis, eu falei, cara, onde será que esse cara comprou esse tênis? E fiquei com aquilo na cabeça. Chamei ele e falei, mano, quero vender pra você. Eu vou sair da academia, eu quero começar a vender alguma coisa de novo, porque o que me travou no início do ano foi não ter o produto mais, porque parou de chegar. E aí eu, puta, não era, tipo assim, não tinha outra saída, não tinha produto no Brasil. E aí eu falei, cara, eu vou descobrir onde esse cara compra e vou ver o que dá pra fazer. Aí isso virou mais um ano. Eu fiz essa sociedade de começar a oferecer proteção na de Ricardo Genésio aqui no Brooklyn. Foi um grande parceiro, infelizmente faleceu, mas foi esse ano agora. Ele me deu a oportunidade nessa oficina de colocar, eu estava sem escritório, sem nada, mas eu colocar o produto e oferecer para os clientes. Comecei, cara, de novo ali, oferecer e tal, e vai oferecendo. Aí foi onde eu conheci a Tamara, e aí um grande amigo também que já era da associação, o Rodrigo, ele criou a GV, ele me chamou, falou, cara, vamos comigo e tal, e nós fomos numa viagem pro Chile ainda esse ano, e no meio dessa quebra, ele ergueu essa empresa. A história dele é, assim, até uns cases que a gente pode colocar pra gente mostrar, e ele vira também a chave e vambora, eu comecei a vender, aí a Tamara, que era outra consultora, hoje ela tá estourada, mas a gente continuou e foi indo. Mesmo assim, cara, eu fazia ainda as coisas pelo dinheiro. Então, corria atrás de dinheiro ainda. Cara, sempre dinheiro. Aí dava resultado, beleza. E o cara, o que tá acontecendo, cara? E foi indo, 2016, né? Nessa época eu já tava estabilizando e tudo, mesmo assim, dando aquela capengada e não entendendo o meu propósito. Eu não sabia o meu propósito. Mas já tinha me falado. E aí foi onde entrou 2016 que a EGV veio firme, cara. Aí a gente veio com uma batida legal. Eu acho que a minha vida começou a dar eu comecei a construir o alicerce, não na areia, eu comecei a construir de maneira diferente. O concreto é um pouco mais difícil, só que você precisa abrir o terreno, colocar a estrutura, é mais trabalhoso, né? Porque na areia você só sobe, não precisa descer primeiro. E engraçado, cara. Nessa época eu te falo isso, agora, exatamente na segunda conversa, porque foi o que eu estava pensando. Eu falei, não quero mais construir meu castelo. Eu vendia bastante, eu mesmo vendia, oferecia proteção, fazia muito seguro, rua e vistoria, até mesmo na oficina. Aí eu comprei um carro. Você já tinha pago as dívidas da última quebra? Já, acho que faltava 5, acho que era isso. Eu estava para vender o carro e tal, aí, nossa, verdade. Nessa época eu peguei e comprei esse carro para fazer esse outro giro, comprei o carro, arrumei na oficina do Genésio, mano, esse Genésio era muito gente boa, cara. Daí, nossa, nota 1000, velho. E até por me suportar lá, né? E aí passou, foi aonde, finalzinho de 16, eu já tava fazendo um negocinho ou outro, resolvi casar, né? Falar pra Fabiana que a gente ia casar. E aí, nesse processo que eu pedi ela em casamento em 2016, nós tínhamos voltado em 2015, finalzinho de 2016, aí eu conheci um cara, velho, pelo Mercado Livre, Wesley Sniper Diniz. Esse cara. Você, como é que você passou a 16, né? Cara, 16 foi a única vez que eu fiquei devendo alguém na minha vida. E eu só precisei dever uma vez. E eu lembro, o dia que eu fui pagar, eu falei, nunca mais eu vou precisar passar por isso. E foi tenso. Foram 2 meses de mensalidade na academia onde eu treinava. E o dono da academia ficou indo atrás de mim, então me paga na época, R$400, velho. E eu não tinha, foi a única vez. E aí eu lembro, velho, que eu fiz esse dinheiro, fui lá pagar e eu saindo da academia, entrando no Corsinha da minha mãe, que eu dirigia já, não tinha carta. E aí eu
Nossa, velho, eu lembro que eu entrei, eu liguei o carro, tipo, fiz assim, ó. Puta, velho, não vou passar por isso nunca mais na minha vida. De lá pra cá. Mas e aí, esse nunca mais na minha vida? É só porque você aprendeu ou o fracasso? Porque eu aprendi que eu preciso honrar todos os meus compromissos. Mas você não tem medo de errar de novo? Não tenho, tá doido? Então quer dizer, se acontecer... Nisso eu aprendi, eu preciso errar muito, mas em coisas diferentes. Certo, mas e aí até porque eu sempre pego muito isso você falando, né? Desse erro. Porque muitas pessoas, né, como nós temos alguns transbordantes aqui, acham isso ruim. Errar, né? O errar, não, pô, não foi bom não, pô, você sabe. Errar dói, tá? Cara, mas você aprende o que não fazer. Mas o seu erro, ele se torna muito mais fácil de uma maneira qual? Eu não posso errar com essa pessoa, mas eu sou o ser humano, mas eu não vou. Porque eu amo a vida dela, eu não amo o dinheiro. Então eu sempre vou falar pra ela, eu sempre vou dar a resposta pra ela. E até é bom frisar nesse vídeo antes até, porque depois que eu te conheci, a gente começa a ir para uma outra parte. E aí eu acho que o Felipe vai ficar para a segunda fase desse vídeo. E aí, falando de erro, nessa segunda fase eu errei de novo. Eu costumo falar, o melhor erro da minha vida. Depois vocês vão assistir aí. E vocês vão entender por quê. E eu tenho uma coisa até para falar, até para os caras, eu já tinha, acho que comentado isso com você. Desses anos que eu vivi para cá, até mesmo dessa quebra dessa loja, eu acredito que tem 3 coisas que eu preciso fazer que ficaram para trás. E elas são de extrema importância ser resolvidas durante um período que vocês vão acompanhar. Eu não quero filmar para vocês verem nada, mas eu quero que vocês entendam o quanto mudou a minha vida. E eu não sei qual vai ser a reação de cada solução de 3 problemas que ficaram para trás. Mas vocês vão ficar sabendo. E o próximo vídeo, que é nós, Queiroz, você fala aí, parte 2.